Aleluia, sem demora, que abra sua Bíblia lá no livro de Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel capítulo 6. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, para que não se possa revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por um espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Então respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e persas, que se não pode revogar. Então responderam diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Somente até aí. No nome santo do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui na tua presença. Que caia por terra, meu Deus, todo o principado babilônico. Que caia por terra todo o principado, ó Deus, medo-persa, romano, de miséria, de ruína. Que todo espírito, ó Deus, de mentira, de engano, seja tirado de nosso meio, no poder e na autoridade do nome de Jesus, Pai. Que
que somente o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir neste lugar, em nossas vidas, na vida de cada um dos que nos assistem nessa noite e dos que ainda vão nos assistir no futuro. Seja quebrado agora o poder do inimigo, em nome de Jesus. Diga amém. Aplaude a Jesus bem forte aí. Diga glória ao Pai, aleluias. Queridos, eu quero ser o mais objetivo possível, porque Deus tem falado tanto ao nosso coração, de uma forma assim tão maravilhosa, que eu poderia ficar pregando aqui horas, porque quando nós nos colocamos na presença de Deus, o Senhor fala, amém? Deus fala, irmãos, Deus continua falando, e nós cremos que a boca de Deus, quando fala, é decreto que vem da parte do Senhor para as nossas vidas. E eu creio, desde o dia que nós nos colocamos a orar, a buscar o Senhor, e o Senhor nos deu uma direção acerca do ano de Daniel, o Espírito do Senhor tem nos revelado coisas profundas, através da sua palavra. E eu estou diante de príncipes e princesas do Senhor, amém? A unção do Senhor está sobre a tua vida, a unção de governo do Senhor está sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar, olha querido, Deus, eu estou me segurando, porque na semana que vem, eu quero liberar os decretos que vieram da parte de Deus sobre a igreja do Senhor, e você não pode ficar de fora. Creia, porque na unção que eu honro nela eu prospero. Satanás sabe o que ele quer? Quer que você não acredite, quer que você não tome posse, porque toda sorte de bênçãos já estão nas regiões celestiais. E o que o Senhor faz? Nos faz como um instrumento, para que a gente possa ir até os céus e pegar com as mãos espirituais e trazer e liberar sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor, porque o Espírito de Deus já nos deu uma unção de governo, aleluias. Louvado seja Deus. E o texto que nós acabamos de ler em Daniel capítulo 6 é um texto muito profundo, que Deus nos revelou uma palavra tremenda, e você não pode deixar de receber essa palavra, sabe querido, porque antes de a gente fazer o ato profético, é muito importante você abrir a porta do seu coração para você se alimentar dessa palavra. Então todos esses, são quase 30 dias que o Senhor tem nos alimentado com uma palavra muito forte, e que nós vamos selar com um sacrifício, com a unção poderosa do alto do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Daniel capítulo 6 versículo 1 diz: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino. E entre esses 120 colocou 3 príncipes, dos quais Daniel era um dos 3, né? Ele nomeou 120 presidentes, vamos colocar prefeitos, né? Desses 120 prefeitos, ele escolheu 3 desses 120 para colocar como príncipes, ou seja, como governadores sobre esses 120. E Daniel era um desses 3. Versículo 2 diz: e sobre esses 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então quero dizer aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Olhe para mim, querido, não perca essa palavra, porque isso vai mudar a rota de vida na tua vida. Se você crer, isso vai transformar todo o teu histórico, meu irmão. Se você se agarrar a essa palavra e tiver fé, Deus vai mudar o teu histórico de vida, em nome de Jesus. Diga logo: eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Olha só, quando Deus nos ativar profeticamente, com a unção que Ele quer derramar sobre a igreja dele nesses dias, o Espírito de Deus ministrou meu coração. Sabe para que você vai ser ativado profeticamente? Para que você possa, meu irmão, estar, meu irmão, sobre o governo dele, não sobre o governo da Babilônia. É muito importante, porque quando Babilônia ela governa, querido, o justo geme. Mas quando o governo dos justos é estabelecido, Daniel ele simboliza o governo do justo. A palavra Daniel significa: o Senhor é a minha justiça. Dan
El, ou seja, Dan significa justiça, El Deus, o Deus de justiça, fará, meu irmão, com que você, o governo, porque quando o Senhor cria Adão, Ele libera uma palavra, um decreto de governar sobre toda a terra. Quando o homem peca, ele perde o governo. Quando a gente perde o governo espiritual da nossa vida, tudo que a gente faz, a gente não consegue se realizar. As coisas que a gente vai mexer não vão à frente. As coisas que a gente coloca a mão não vão à frente. Por quê? Porque você perdeu o governo. Mas quando o Senhor restabelece o governo dele sobre as nossas vidas, existe autoridade. Diga, autoridade. Deus vai derramar unção de autoridade sobre a tua vida, né? Em nome de Jesus. Eu quero liberar a palavra sobre a tua vida, para que você possa entrar num nível que você nunca entrou. Deus quer fazer de você como fez com a vida de Daniel, como a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas você precisa receber essa palavra. A Bíblia diz lá na parte B do versículo 2: para que o rei não sofresse dano. A unção de Deus virá sobre ti, sabe para quê? Para que, meu irmão, nenhum dano. O reino de Deus, Deus vai te usar como um guerreiro. Aleluia, é a hora que você levanta as suas mãos para os céus. Deus vai te usar como um guerreiro, e o reino de Deus não vai sofrer dano algum, porque o Senhor coloca uma unção nova sobre a tua vida. Autoridade, governo, honra de Deus irão sobre ti, e sobre ti, em nome de Jesus. Aleluias, aplauda ao rei. Deus nomeou ali Dario, nomeou Daniel para que o reino não sofresse dano. A unção de Daniel, sabe para quê? Olha, o reino de Deus nesses dias tem sofrido muitos danos, porque faltam homens e mulheres como Daniel. Faltam homens e mulheres que têm um espírito excelente. Sabe o que é espírito excelente? É quando a pessoa, ela não aceita fazer qualquer coisa para Deus, porque nela existe um espírito excelente. Daniel não fazia as coisas de qualquer forma. Deixa eu falar algo para você. Enquanto você der o resto para Deus, o resto em todos os aspectos da tua vida, a tua vida nunca vai virar uma vida de excelência, porque o que você planta, você vai colher. Se você oferece tudo do bom e do melhor na sua vida, o seu melhor louvor, a sua melhor o seu melhor tempo, tudo que você oferece para Deus, existe excelência, você vai colher excelência. Só que tem pessoas querendo colher excelência, mas sem plantar excelência. Não tem como, igreja do Senhor. A Bíblia diz no versículo 3: então o mesmo Daniel se distinguiu entre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Deixa eu falar algo para você. A Bíblia diz que nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza ele está de pé. Então deixa eu falar, meu irmão, não faça as coisas para Deus de qualquer forma. Não dê o seu pior para Deus, o seu tempo, a sua oração, a sua adoração. Tudo que você for fazer para Deus, em relação a Deus, em relação à obra de Deus, seja sempre o melhor. Dê sempre o melhor, queridos. Eu vou falar algo para vocês. Tem 11 anos que nós estamos à frente desse ministério, que nós começamos essa obra, e no pouco que o Senhor sempre nos deu aqui, nós sempre procuramos dar o melhor, a excelência para Deus. E pode ter certeza disso, ainda nós vamos colher muitas coisas que nós já plantamos, em nome de Jesus. É a hora que você diz glória a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Está entendendo o segredo, irmãos? Está entendendo o caminho das pedras? É uma sequência muito, quando Deus fala com a gente, parece que a mente da gente se abre. Quando você planta excelência, Deus te constitui sobre um governo. O rei aqui simboliza o próprio Deus. A Bíblia diz que, como Daniel se distinguiu pela sua excelência, o rei pensou em constituir ele acima de todos, sobre o governo. Então, quando você oferece excelência para Deus, o melhor para Deus, a nobreza para Deus,
Deus te constitui sobre muitos. Ai, meu Deus do céu. É a hora de você levantar a mão para o céu. Senhor, me dá esse espírito de excelência, me dá essa nobreza no meu coração para o teu reino, porque o Senhor vai te constituir sobre muitos. Em nome de Jesus, que não dê algo para Deus que não te custe. Daniel, ele sacrificou, colocou a própria vida dele em risco. Nele havia, ele se distinguiu porque ele dava o melhor. Ele oferecia o seu melhor. O rei pensou: agora eu vou colocar ele sobre todos. E então Satanás, quando soube que o rei estava pensando em constituir ele sobre os demais, começa, é isso que nós temos falado, inclusive nós falamos na escola bíblica dominical, quando a igreja começa a avançar e começa a declarar a destituição do império babilônico, do principado babilônico, meu irmão, as lutas vêm. O diabo não vai querer soltar o osso de qualquer jeito, não. Você não vai pensar que na luta contra os principados e potestades você vai pedir licencinha aí que eu vou entrar. Não, não é assim não. É no joelho, é na oração, é no sacrifício, é na excelência, é fazendo o melhor para Deus, é pedindo a Deus para estar sempre no centro da vontade dEle. O grande problema hoje, sabe o que é? Você ficar no centro da vontade de Deus. Porque tem muitas coisas para tirar a gente do foco. O mundo, Babilônia, quer tirar você do foco. Se você não compreender isso, querido, você vai viver uma vida toda dentro da igreja sendo mundano, sendo babilônico. Se você não compreender o que é idolatria na tua vida, colocar qualquer coisa no lugar de Deus na tua vida, se você não compreender isso, querido, nunca na sua vida você vai chegar ao nível que Deus quer que você chegue. Nível de excelência que Daniel chegou, um nível de nobreza, um nível de governo. Porque, querido, não só vem o ônus, mas vem também o bônus. Não é só o sacrifício, não, vem a recompensa, querido. A gente tem que pagar um preço antes, mas pode ter certeza que a recompensa vem da parte de Deus. A Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. No momento certo Ele vai nos recompensar. Então não tire os teus olhos da promessa. Mesmo diante das lutas e dificuldades, meu irmão, mesmo quando o diabo se levantar dizendo que você não vai conseguir, na força do Senhor você vai conseguir, em nome de Jesus. Mas você não pode desanimar. Você não pode olhar para trás. A Bíblia diz que então, versículo 4, que os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Sabe que Deus ministrou algo no meu coração? O diabo, ele vai querer procurar uma ocasião acerca da tua vida em relação ao reino. O que isso significa, pastor? Traduz para nós. Como é que está a tua vida, os princípios de Deus que você tem vivido? Em relação a isso, Satanás tem do que te acusar? Porque a Bíblia diz que aqueles príncipes e presidentes procuraram na vida de Daniel e não acharam nada. Ele era, na linha. Não só em relação às coisas de Deus, como também em relação ao reino babilônico. Só que eles pensaram? Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Vira para o seu irmão da direita e esquerda, diga assim: seja fiel em todas as áreas da sua vida. Sabe por quê? E não se achava nele nenhum vício ou culpa. Então esses homens, todas as vezes, como nós nos levantamos para poder destituir, para poder orar em relação, ao reino de Deus, e colocarmos, as coisas de Deus, aquilo que Ele tem, igual, por exemplo, em relação a esse projeto de Deus para a nossa vida, em que nós nos propusemos a orar
a jejuar, a buscar da parte do Senhor, algo da parte dele. Porque, querido, não se engane, a igreja de Cristo Jesus que não influencia espiritualmente, geograficamente as coisas, ela é uma igreja morta. O que isso significa? Nós temos que profetizar sobre a nossa cidade. Nós temos que profetizar sobre o nosso bairro e dizer: esse bairro aqui vai ser o melhor bairro de Ipatinga. Você na sua casa, esse bairro vai ser o melhor bairro de Ipatinga. Não dizer que esse lugar não presta, que esse lugar não vale nada, porque a tua palavra tem poder. Existe um governo, existe autoridade. Então a igreja precisa declarar: em nome de Jesus Cristo, Ipatinga vai ser a melhor cidade do Brasil para se viver. Para dizer amém, glória a Deus. Vou repetir: Ipatinga será a melhor cidade, Ipatinga, para nós vivermos. E diga: eu creio, eu recebo e profetizo em nome de Jesus. E aplaude Jesus bem forte, aleluia. Irmão, aprende, eu ensino aqui todo culto, não fica dormindo na hora do culto não. Participe, sabe por quê? Porque existe um mundo espiritual muito forte aqui nesse lugar. Os céus estão abertos, a tua palavra tem poder aqui. Quando a igreja se reúne, meu irmão, existe um mistério. Então as palavras que eu libero, as palavras que você libera, tem peso. Quando você diz aqui, ó, em nome de Jesus, eu vou profetizar essa semana, eu vou ter uma semana mais poderosa da minha vida. Tem poder. A ligação aqui é direta, meu irmão. Existe aqui, ó, pessoas de Deus que oram, que consagram. Então existe uma esfera espiritual propícia às palavras que nós liberamos. Então não é brincando de ser crente que eu falo para você: repita, fala isso, que tem gente que acha o pastor enjoado, porque fica falando para a gente repetir as palavras. Não, querido, eu quero que você seja abençoado. Não só abençoado, mas muito abençoado. Porque quando você é abençoado, o nome do Senhor é glorificado na tua vida. E Satanás não quer isso não. Ele quer que você viva abaixo da miséria, da ruína, da destruição. Então você precisa se posicionar como príncipe e princesa do Senhor. Daniel, ele tinha um espírito excelente, e eles não podiam fazer nada em relação a ele. Eles não podiam achar nada. Será que o inimigo pode achar alguma coisa em relação a você? Não precisa responder. Misericórdia, Jesus. Se o Senhor abrir o meu livro aqui agora, eu vou passar vergonha. Está entendendo? Daniel era um livro aberto. Se o inimigo tem do que te acusar, meu irmão, começa a orar. Eu sei que não tem ninguém, pastor, não tem ninguém que é 100%. Não estou falando, não estou aqui para acusar. Eu estou te falando para tirar a brecha. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas. É quando sou fraco que aí sou forte. É quando você diz assim: oh, eu não consigo, essa área da minha vida eu preciso ser liberto. Essa área da minha vida está me machucando. Essa área da minha vida está me impedindo eu ter intimidade com o Senhor. Essa área da minha vida, Senhor, tem sido a minha desgraça, com perdão da palavra, porque a palavra certa é essa mesmo. Começa a colocar isso diante de Deus, porque é nessa área que Deus vai te usar. Deus vai aperfeiçoar essa fraqueza e fazer com que você humilhe o diabo naquilo que um dia ele te usou. Eles queriam achar alguma brecha e não acharam. Então o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte: vamos preparar para ele, né? Uma armadilha. A gente sabe que todo dia esse crentinho se vira para a janela. Meu Deus, deu uma palavra aqui, cara. Então os príncipes e os presidentes foram junto ao rei e disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Começaram a bajular: ó Senhor. Todos os príncipes se reuniram, e nós aqui decidimos que o Senhor deveria, né, fazer um decreto que ninguém vai se prostrar, ninguém vai orar outro Deus, só ti. Olha só, inflou o ego dele. E aqueles reis não gostavam disso, tá? Tá beleza, ó. Nem pensou.
já meteu o dedão e assinou, porque ele selava com o anel dele e assinava. Confirma, pois, então, ó rei, esse edito, a escritura, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou essa escritura e o edito. Quando Daniel, versículo 10, ficou sabendo que a escritura tinha assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. Quero dizer para você, será que no teu quarto existem janelas abertas para Jerusalém? Deus falou isso muito forte comigo. Essas janelas abertas para Jerusalém, será que existe no lugar da tua intimidade um canal que liga você direto para os céus? A Bíblia diz que Daniel entrou dentro da sua casa e abriu a porta do seu quarto, e tinha janelas abertas para a banda de Jerusalém. Sabe o que significa, querido? Que nós temos que ter janelas abertas, ou seja, nós temos que ter uma conexão direta. Jerusalém é a cidade do grande rei, a cidade da morada do Altíssimo, diz a palavra do Senhor. E Jerusalém é a cidade do príncipe da paz. Então, querido, se na tua vida, na tua intimidade, quarto fala de intimidade, tem um canal diretamente, exclusivamente em relação ao Rei dos Reis. Diz que tinha não só uma janela, tinha janelas. Se a nossa vida não tiver janelas em direção a Jerusalém, o diabo vai nos pegar, porque as armadilhas foram feitas, sim ou não? Eles prepararam uma armadilha que não tinha volta, irmão, humanamente falando, e não teve volta, só com a intervenção do Pai. Porque a Bíblia nos diz que 3 vezes ao dia ele se prostrava com janelas abertas em direção a Jerusalém. Na nossa intimidade nós temos que ter janelas abertas para a presença do Pai. Não escute isso, igreja. Isso é melhor do que ouro e prata. Isso é melhor do que fama e riqueza. A tua intimidade com o Senhor vai fazer toda a diferença na tua vida. Tem crente que passa a vida inteira e não tem intimidade com o Senhor. As janelas estão todas fechadas. Começa a abrir janelas que dão em direção a Jerusalém, a Nova Jerusalém, a cidade do grande rei. Existe uma Jerusalém espiritual onde o Senhor habita. Yeshua HaMashiach, o Rei dos Reis, habita. E nós temos que ter uma abertura, uma conexão com Ele. Intimidade. Daniel tinha intimidade com o Senhor. Crente que não ora, crente que não chora na presença de Deus, crente que não se arrepende dos seus pecados. Deixa eu falar algo aqui que é muito sério. Se você peca e não se arrepende dos seus pecados, eu quero te dar um conselho de amigo, não é nem de pastor não, é de amigo. Arrependa-te. Se você não se arrepende, pede ao Senhor para poder gerar o arrependimento, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para quê? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ah, pastor, não consigo me arrepender. Então põe o teu joelho e tua cara no pó. Porque se você peca e não se arrepende, meu querido, eu vou dizer uma coisa para você: você não vai para o céu. Não sou eu que estou falando. Lá no céu não entra pecado. Pastor, então ninguém vai para o céu. Não, querido, a gente lança os nossos pecados nele. Nós nos banhamos no sangue de Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Mas tem que haver o quê? Confissão. Tem que haver arrependimento. Isso vai fazer as janelas que apontam para Jerusalém se abrirem. Muitos
muitos estão com as janelas fechadas. Janelas abertas, intimidade, conexão direta com o Senhor. Daniel tinha isso. E uma igreja que quer ser ativada profeticamente, que quer ser não, vai ser, em nome de Jesus. Não é que quer ser, que vai ser. Ela precisa se posicionar em relação a isso. Tem que ter intimidade com o Senhor. Louvado seja Deus. E aí, aqueles homens foram e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinastes o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos persas, não se pode revogar. Então responderam: Daniel, que é um dos transportados de Judá, ou seja, Daniel, que é um escravo. O diabo é terrível. Daniel, aquele Danielzinho que tu queria colocar sobre nós, aquele que era transportado de Judá, aquele escravo, ele quebrou a regra que o Senhor fez. E a Bíblia diz que Dario amava Daniel, mas ele não podia voltar com a sua palavra. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado. Versículo 14. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Olha só. E até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Ele fez de tudo para poder salvar Daniel. Mas ele não podia voltar à palavra. Porque uma palavra do rei é decreto. Não se pode revogar. E aí, então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nem um edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. E então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, olha só a palavra de Dário, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você resolve, meu irmão, se levantar contra os principados e potestades, você tem que estar preparado, porque as lutas vêm. Como eu disse, desde o primeiro dia que nós começamos a orar e jejuar em relação a esse projeto do ano de Daniel, meu irmão, as lutas vieram de formas assim assustadoras, de forma muito grande, em todos os lados, onde você menos espera. Muitas vezes você vai ser lançado na cova, mas o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, Ele fechará a boca do leão. Sabe por quê? Porque Ele vai lembrar de todas as vezes que você orava e as janelas estavam abertas, porque o seu coração, o teu pensamento, a tua promessa, meu querido, a tua esperança é o Senhor todos os dias da sua vida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai se lembrar disso. Onde está a tua confiança? Onde está o teu consolo? Você tem se consolado no Senhor? Você tem buscado ao Senhor? Você tem suplicado? A Bíblia diz que Daniel, ele clamava e suplicava 3 vezes ao dia ao Senhor. Quanto tempo que você nem se ajoelha diante de Deus? Quanto tempo que você não abre a tua Bíblia para ler um versículo? Você espera domingo à noite o pastor abrir a Bíblia aqui para você ouvir uma palavra de Deus? Isso quando você vem à igreja. Queridos, não é tempo da igreja brincar, é tempo da igreja se posicionar. Porque se por um acaso você for lançado na cova dos leões, o que vai dar o livramento para você é a tua intimidade com o Senhor. Porque aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Aqueles leões não tocaram Daniel, por causa do nível de intimidade. Existe um cheiro diferente em Daniel. Ele exalava o bom perfume do Senhor Jesus. Quando a gente exala o bom perfume de Cristo, Satanás até tenta, mas ele não consegue. Porque na hora que
tentar se aproximar de você, meu querido, ele não vai conseguir abrir a boca dele, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. E foi trazida uma pedra, já estou terminando, e foi posta sobre a boca da cova, e o rei o selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se ao seu palácio, passou a noite em jejum. Forte isso, meu querido. Deixa eu falar para você, quando você tem unção de Deus na sua vida, até quem não é crente vai jejuar em teu favor. Até quem não é crente, meu irmão, vai pagar preço por você, porque ama a sua vida. Aleluias. Sabe, querido, a unção de Deus é tão forte na sua vida, que as pessoas, mesmo aqueles que não são crentes, eles vão querer e vão desejar que o Senhor te abençoe, que o Senhor te livre do mal, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. E pela manhã cedo se levantou. Ele passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. Fugiu dele o sono, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa até a cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, imagina só a cena. Oh Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Versículo 21, louvado seja Deus. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Versículo 24. Então ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado no fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e estraçalharam todos os seus ossos. Querido, as pessoas que se levantaram contra você não têm noção do dano que elas estão causando a si mesmas. As pessoas que maquinaram contra um servo de Deus, contra uma serva do Senhor, tentando contra as nossas vidas, meu querido, eu não queria estar na pele dessas pessoas, porque diz a palavra do Senhor: minha é a vingança, diz o Senhor dos exércitos. Hebreus capítulo 10: minha é a vingança, diz o Senhor dos exércitos. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tem pessoas que estão com a vida destruída, arrasada, porque se levantaram contra homens e mulheres de Deus, falaram coisas terríveis ao seu respeito, mentindo. Mateus capítulo 5 diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e todo mal disserem acerca de vós por minha causa, alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão. Meu Deus, nunca vi, querido. O mundo odeia pastores de Deus, o mundo odeia líderes de Deus, pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, odeia. Eles querem ver a sua desgraça, eles querem ver você sendo estraçalhado pelos leões, porque eles querem no fundo ter o brilho do Senhor, mas só que eles não querem da forma correta. Eles não querem abandonar as suas práticas mundanas, babilônicas, mas o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, e o cálice transbordará. Você não precisa desejar mal a ninguém. Não faça isso, porque não pode de uma fonte sair água amarga e água doce. Jesus falou isso. Só que eu, como pastor, como líder, ultimamente o diabo ele se levanta de uma forma tão terrível. É nas coisas assim, é no trabalho, enfim, é no seu dia a dia. A minha oração hoje
Por causa do nível de entendimento que eu tenho, não é mais para que Deus tenha misericórdia, é para que Deus faça justiça. Não desejo mal a ninguém, Senhor, mas eu quero justiça.